Agora para mais uma aula, terceira e última já, né? Tudo certo por aí, Gustavo? Por aqui tá tudo certíssimo. Ajustando os últimos detalhezinhos aqui. E bora começar. Todo mundo com manequins em mãos? Bora! Galera, enquanto o pessoal vai entrando, vamos só ganhar uns minutinhos aí, o pessoal vai entrando na aula, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou aproveitar que hoje é a nossa última aula, primeiramente para agradecer vocês todos que estão assistindo, né, do começo ao fim, as 3 aulas, e agradecer os nossos parceiros também, tá? Vou agradecer os nossos parceiros oficiais. Os manequins que vocês receberam foram todos manequins da Biolab 3D, tá? Então, esse manequim, os 3, né? Os 3 manequins que vocês receberam é da Biolab 3D, e é bem legal a Biolab, pessoal, quando vocês tiverem algum caso que vocês têm muita dúvida ou querem entender um pouco mais como vai ser a cirurgia antes de fazer, vocês podem fazer a tomografia do paciente, podem pedir para o centro de radiologia enviar o DICOM para vocês, o DICOM vocês enviam para a Biolab, e a Biolab transforma o caso de vocês em manequim. Então, isso é muito legal, que aí vocês podem operar o paciente antes, né, de receber o paciente a cirurgia de fato. Então, os casos mais difíceis, é bem legal vocês fazerem isso para calibrar a mão, tá bom? Outro parceiro oficial, tanto do For Surgery como do Hands On Live, é a Supremo Instrumentais Cirúrgicos, né? Eu tô aqui com a minha caixa, opa, ela vai cair aqui que ela tá de ponta cabeça, mas eu tô aqui com a minha caixa de cirurgia da Supremo. Então, eu tenho todos os meus instrumentais 100% da Supremo e super indico, tá? E além de indicar, consigo descontos especiais para vocês. Então, todos os alunos aqui do Hands On Live têm uma parceria com a Supremo. Então, vou colocar hoje, na hora que a gente terminar a aula, entre hoje e amanhã, eu vou colocar o contato, tá? Tanto da Biolab quanto da Supremo, de todos os nossos parceiros lá no nosso grupo. E vocês podem comprar instrumentais da Supremo com desconto especial por serem alunos do Hands On Live, tá? E o legal da Supremo é que eles personalizam, não sei se dá para ver, mas ó, tá vendo que tem meu nome? Em todos os meus instrumentais tem o meu nome, e a gente estava até conversando no grupo esses dias, né, de como fazer o descolamento sem fazer dilacerar o tecido, né? Então, tenham instrumentais novos, principalmente os descoladores, né? Então, aqui eu tenho os 2 descoladores aqui, tenho o Dissector também, que eu mostrei para vocês no grupo essa semana, né, semana passada. Então, se vocês estiverem precisando de algum desses instrumentais, Supremo tem todos os instrumentais cirúrgicos, e melhor do que eles terem é ter descontos especiais para vocês, beleza? Outro parceiro oficial do Hands On Live é o Oraljet, tá? Então, o Oraljet também parceiro oficial do Hands On Live. E esses parceiros, pessoal, na verdade, eu trago primeiro que o Gustavo recebeu esses presentes em casa, né, Gustavo? Você ganhou alguns brindes, porque foi o primeiro inscrito, mas todos os inscritos no Hands On Live, todos os alunos, né, que participantes do Hands On Live e de todos os cursos do For Surgery, tem condições especiais na compra de Oraljet, tá? Isso é muito legal, porque vocês podem tanto indicar, como às vezes incluir no tratamento. Então, às vezes o paciente já fecha o tratamento com vocês, e vocês colocam, já embute o Oraljet dentro do parcelamento, né, dentro do pagamento do paciente. No final do tratamento, o paciente ganha um presente, que eles amam, né, e isso garante a longevidade do nosso tratamento também, né? Então, a técnica All-on-4 já tem 4 implantes, o que favorece muito a higienização por parte do paciente, mas para isso ele precisa higienizar, né? Então, os meus pacientes sabem, Oraljet e um irrigador oral é obrigatório, tá? Entre em contato, vou colocar o contato do Omar também lá no grupo. Entre em contato com o Omar e peçam os descontos especiais por serem alunos do For Surgery, tá bom? Outro parceiro nosso oficial é a SedCare, os meus pijamas cirúrgicos, que é o que a gente usa em todos os cursos. O Gustavo ganhou o gorrinho também, que eu até brinco, que é colocar o gorrinho, a mão já sai fazendo a On-4 sozinha. O gorrinho do For Surgery e os pijamas, né, todos do For Surgery, que os alunos dos cursos presenciais usam também, são da SedCare, tá? Vocês também têm desconto especial lá na SedCare. E a gente tem também um parceiro que é a Dr. Boss, e eu trouxe, ó, a caixa para abrir, porque eu
comprei o outro óculos, né? O meu, eu acabo esquecendo, às vezes vou em um lugar para outro, deixo numa bolsa, levo para outra bolsa. Esses dias eu fiz uma cirurgia sem ele e é horrível. Tá usando o seu, Gustavo? Sensacional, né? E eu tava passando na portaria do meu condomínio e aí chegou alguma coisa, eu falei, opa, acho que é o meu óculos da Dr. Boss. Então, vou abrir aqui com vocês para ver. Eles estão com uma condição, pessoal, além da gente sempre ter descontos especiais com eles também, hoje, só que é só hoje, tá? Porque eles estavam a semana passada inteira com uma condição que é frete grátis, tá? Então, além dos valores no site estarem excelentes, tá? Que eu aproveitei e já comprei mais um. Tem também frete grátis, tá? Só que até hoje, meia-noite. Então, eu comprei o meu semana passada, já chegou muito rápido. Vou abrir o meu aqui para vocês verem junto comigo e eu ver também. Então, eu comprei a semana passada e já chegou, frete grátis. Então, aproveitem, tá? Só que até hoje, meia-noite. Olha, eu vou fazer caca aqui e vou usar o meu Dissector para abrir a minha caixa da Dr. Boss. Pronto. Viram? O Dissector tem outras utilidades também, além de não deixar de lacerar tecidos. Ó, abrindo a caixinha aqui para vocês verem. Esse é um modelo novo que eu escolhi da Dr. Boss também. Olha, vem todo embaladinho. E até hoje eu vou pôr lá no grupo depois de novo também, tá, pessoal? Olha a caixinha que maravilhosa. Vou colocar no grupo depois para vocês também, tá? Só que esse aqui tem que correr, tá? Porque até hoje, meia-noite, tem essa condição da semana de frete grátis, mas acaba hoje, meia-noite, tá? Olha essa caixinha ainda maravilhosa. Não embaça, tem proteção lateral. Eu amo. Eu não faço minha cirurgia sem ele. E agora eu tenho dois, um para ficar em cada bolsa. Aproveitei a condição de frete grátis. E agora eu tenho dois modelos. Ó, lindo, né? Top. Amei. Galera, aproveitem, tá? Depois eu vou pôr o link lá no grupo também. E ele é bem legal, ele tem essa proteção lateral, tem proteção em cima. E ele não embaça, tá? De jeito nenhum, ele não embaça. Você pode usar, pode fazer osteotomia, encher de osteotomia que a gente tá seguro, né? Então isso é muito importante. E agora eu tenho dois. Vai ficar um em cada bolsa, não corre mais o risco de eu esquecer um e não ter. Lindíssimo, né? Maravilhoso. Aquele meu outro era de oncinha, esse aqui é de leopardo. E aí, com o Instagram agora vai virar de animais mesmo. É carpa, é oncinha, é leopardo. Galera, aproveitem, tá? Super indico. E, na verdade, eu fico muito feliz com esses nossos parceiros, porque, na verdade, são parceiros que eu sempre fiz o uso de todos esses equipamentos instrumentais, e hoje fico muito feliz de serem parceiros do Force Surgery, serem parceiros do Hands On Live também, porque eu sempre usei, né, sempre usei os instrumentais Supremo, Uraljet, Biolab, Dr. Boss, Edcare, e aí eles também agora oferecendo descontos especiais para vocês, fico muito feliz com as parcerias, e aproveitem, tá? Vou colocar lá no grupo para que vocês possam aproveitar também. Galera toda, tava só fazendo uma introduçãozinha rápida aqui, esperando a galera entrar. Todo mundo? E aí, boa noite? Quem tava entrando, tudo certo? Galera, só me confirmem aí, áudio, vídeo, se tá tudo em ordem. E bora pra aula. Todos com manequins em mãos. Eu tô com o meu aqui. E vamos começar. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer o caso da maxila atrófica, tá? Então, a gente já fez a mandíbula, a gente já fez a maxila com dentes, que a gente fez osteotomia. Alguns de vocês foram me enviando, eu sei que tem gente que às vezes fica com vergonha de enviar no grupo, tá? Então, podem me enviar no particular também, tá? Tem muita gente fazendo isso e eu sou super, super, super acessível, então podem me mandar planejamento, podem me mandar as radiografias de vocês, podem me mandar tudo, tá? Eu vou ajudando vocês tanto no planejamento, como depois que fez a cirurgia, eu dou um feedback para vocês também. Então, sei que às vezes tem alguém que tem mais vergonha de colocar no grupo, podem me mandar no particular. Só não vão me mandar hoje a cirurgia amanhã de manhã, porque às vezes eu demoro um pouquinho para responder, tem bastante mensagem sempre, mas eu tardo, mas eu nunca falho. Demora um pouquinho, mas eu sempre respondo. Então, quando vocês tiverem dúvida, o Hands On Live hoje é a nossa última aula, mas não acaba aqui, tá? Então, vocês fazem parte do time Force Surgery sempre, então vou estar sempre à disposição de vocês, e é só mandar mensagem
no WhatsApp, é só mandar mensagem no Instagram, ajudo vocês no planejamento, aí a gente vai fazendo junto, principalmente nesse início da curva de aprendizado de vocês, né? Então, é o início, né? E saibam que eu vou estar sempre com vocês, né? Sempre vou estar com vocês nessa curva de aprendizado. No começo, às vezes, vocês vão precisar um pouquinho mais de ajuda, quando for colocar a mão na massa na vida real, mas saibam que eu vou estar sempre junto com vocês, tá bom? Então, podem mandar mesmo, mandem mensagem, manda planejamento, mandem a cirurgia depois de executada, e eu vou ajudando vocês nisso também, tá? Então, hoje a gente vai fazer o caso da maxila atrófica. Esse caso é bem legal, pessoal, eu até coloquei a tomografia lá no grupo, porque é um caso que eu operei. Eu fiz esse caso em outubro ou novembro do ano passado, acho que foi outubro, e é um caso bem interessante porque ele tem algumas limitações, tá? Isso que deixa ele tão interessante para a gente fazer aqui junto. A gente vai precisar fazer o approach palatino na região anterior, a gente vai precisar fazer o approach palatino na região posterior, e o seio maxilar, ele é avançado dos dois lados. Vou começar então, vou colocar a tomografia para vocês darem uma olhada aqui, põe para mim. Eu já coloquei no grupo, mas só para vocês verem novamente, tá? Essa é a tomografia desse caso que a gente vai operar. É um paciente real, então eu já fiz essa cirurgia, deu carga, travou, então eu trouxe alguns detalhezinhos da vida real para mostrar para vocês e depois a gente vai para o manequim, tá? Vão mandando as dúvidas aí do lado, e aí eu vou pausando de vez em quando para acompanhar aqui no chat embaixo, tá? Então, essa é a tomografia. Bem legal desse caso, pessoal, que deixa ele um caso ainda mais difícil, é esse abaulamento do seio maxilar aí do lado esquerdo, tá? Então, vocês percebem aí que do lado esquerdo ele forma uma bolha, então ele avança um pouquinho o pilar canino. Volta para mim um pouquinho agora, Gui. E, na verdade, a técnica Long-For, pessoal, um dos pré-requisitos, né, para que você possa fazer a técnica Long-For Standard, é que o pilar canino, ele esteja preservado, tá? Então, quando que, às vezes, vocês vão ficar com dúvida na hora de fazer o planejamento, vocês vão olhar uma radiografia panorâmica ou uma tomografia, e aí, dá ou não dá para fazer o Long-For Standard? São vários detalhes que vocês precisam olhar, e o primeiro deles é se o pilar canino está intacto, tá? Então, o seio maxilar não pode invadir o pilar canino, porque senão a gente não vai conseguir, né, fazer a técnica Long-For Standard. Nesse caso, a gente está no limite, por isso que é um caso tão difícil, tá? Volta lá na tomo de novo e abaixa para a próxima fase para mim. Isso. Tá vendo, pessoal, que a gente tem um avanço do seio maxilar, né, então ele forma essa bolinha, e na boca ou no manequim, a gente só vai conseguir ver isso exatamente na hora que a gente fresar e na hora que a gente for sondar, tá? Porque é bem fácil a gente cair aí dentro desse buraquinho do seio, e quem vai dizer isso pra gente é a nossa sondagem, tá? Passa para a próxima lá, Gui. Isso, pode pôr a tomo com os implantes. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, essa é a tomografia depois da cirurgia, tá? Eu fiz questão, não coloquei essa no grupo ainda, coloco depois para vocês, mas essa tomografia é depois que o paciente já estava com os implantes. E olha o tanto que eu precisei angular esse implante distal, principalmente aí do lado esquerdo, né? O mini pilar não passou de 30 graus, tá? É um mini pilar de 30 graus desse caso, mas eu precisei ter certeza ali de que esse implante não estava dentro do seio. Então, essa inclinação aí dos implantes distais, ela é margeando o seio, independente se o seio está um pouquinho mais avantajado ou não, a gente não pode deixar o nosso implante dentro dele, tá? Até tem um dos detalhes dessa cirurgia, põe a foto do sorriso, Gui. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo da cirurgia, pessoal, depois a gente vai para o manequim, tá? Isso, dá para virar ela? Assim. Essa foto, pessoal, é a foto do sorriso do paciente, tá? Essa foto do sorriso do paciente, vocês vão ver que na boca, tá? Eu precisei tirar um pouquinho dessa região aqui, ó. Porque esse abauladinho aqui, se vocês pegarem na mão o manequim de vocês aí, vocês vão ver que tem um abauladinho do lado direito, tá? Olhem aí no de vocês. E um abauladinho aqui do lado esquerdo. Esse abauladinho é muito pouquinho, mas estava aparecendo no sorriso do paciente. Então, eu tirei com osteotomia, tá? Eu fiz a osteotomia bem pouquinha, mas eu não queria que vocês fizessem agora no manequim, porque senão vai acabar dificultando, porque é duro, que é rígido.
senão vocês não vão conseguir fazer o approach palatino posterior, e essa aula eu queria focar bastante disso, porque é bem difícil, tá? Então, põe essa aqui primeiro, Gui, por favor. Então, ó, deixa eu só tirar isso aqui. Então, eu fiz em boca, tá? Uma osteotomia bem de levinha, só para tirar essa região posterior. Tá dando para ver? No de vocês dá para ver que tem um calombinho aí, tá vendo? Então, eu precisei fazer essa osteotomia em boca. Põe a foto do sorriso, Gui. Vocês vão ver agora na foto do sorriso. Ó, se vocês olharem lá no fundo, dá para ver esse abauladinho lá, gengiva em boca. E aí, eu tirei um pouquinho, tá? Mas é muito pouco. Aqui no manequim para aula a gente não vai tirar não, tá? Põe a foto, Gui, a hora que eu fiz já a incisão, já mostra o rebordo. É tudo na sequência. Aí, ó, essa é a foto, então, a hora que eu, né, que eu fiz a cirurgia, a hora que eu abri, tá? Então, esse descolamento já tinha sido feito, né? Então, bastante cuidado no descolamento, tá, pessoal? A gente falou um pouquinho sobre isso, tanto no grupo como na última aula. Tenham bons instrumentais, tá? Instrumentais novos para vocês não dilacerarem os tecidos. E aí, feito o descolamento, né? A gente vai para a próxima etapa, a próxima foto, Gui. Esse é mais de pertinho, pode seguir. Aí, essa foto, esse é o vídeo ou é a foto? É a foto, tá? Nessa foto aí na região lateral, pessoal, eu já desenhei o seio, tá? Então, dá para ver o meu desenho ali com o lápis do seio maxilar, e tem do outro lado também, não tem? Aí, e o seio desenhado do outro lado também, tá? Vem para mim agora um pouquinho aqui. E, galera, usem isso como estratégia, tá? Então, peguem um lápis, tá? Um lápis desses de papelaria mesmo, coloquem para esterilizar, e principalmente no começo, tá? Nesse início da curva de aprendizado, o mesmo desenho que a gente faz no nosso manequim, tá? Vocês podem fazer em boca também, sempre com um lápis estéreo, tá? Mas façam o desenho e identifiquem todas as regiões anatômicas no paciente, isso vai ajudar demais na hora da fresagem, tá? Então, esses desenhos, volta lá na última que você pôs, Gui, por favor. Então, essas fotos, pessoal, é uma foto... Vai na próxima, Gui, talvez ela... anterior de novo. A próxima, isso. Aí, ó, essas daí estão desenhadas, tá vendo, pessoal? E aí eu desenhei porque eu já ia usar esse caso, né, pra gente fazer o hands-on, então eu desenhei aí de forma didática para vocês. Então, desenhem, tá? Façam esses desenhos no paciente, porque isso ajuda muito a identificar as regiões anatômicas, tá? Na próxima foto, pode pôr, Gui, vocês vão ver que já tem a instalação dos implantes, tá? Então, eu instalei os implantes nesse paciente, nessa posição, esse é o posicionamento que eu fiz. Vê que os implantes distais estão bem inclinadinhos, né, para a gente fugir daquele abaulamento. E um detalhe importante, vai para a próxima, Gui, que eu quero mostrar que aconteceu comigo nessa cirurgia. Esse é o resultado final, já com os implantes, tá? Só que vocês percebem que ali, o lado esquerdo, justamente aquela região onde tem o avanço do seio maxilar, vocês conseguem perceber que tem um furinho, uma região depois do implante? Eu tinha caído no seio ali. Então, eu iniciei a perfuração ali onde tá só o buraquinho, tá? Só me confirme aqui no chat se dá para ver, pessoal. Eu fiz a região posterior, caí dentro do seio, que é uma dúvida bem grande de todos vocês. Tá? O Gustavo aí respondeu que sim. E aí, o que eu fiz? Passei a minha perfuração para mais para frente. Porque se eu continuasse naquela perfuração, eu estaria dentro do seio maxilar, tá? Vem para mim um pouquinho e depois a gente vai pôr o vídeo. E aí, pessoal, por que eu quis mostrar exatamente essas fotos para vocês entenderem que tudo bem, tá? Tudo bem cair dentro do seio. Foi uma dúvida que vocês ficaram, né, na última aula que a gente fez a outra maxila. Teve bastante gente que fez a perfuração e caiu dentro do seio, tá? Não tem problema você cair dentro do seio, e a hora que você fizer a sondagem, você vê que você tá dentro do seio. Isso não tem problema algum. Só que você não pode deixar o seu implante ali, tá? Então, sentiu que caiu dentro do seio, recua, tá?
e passa a sua perfuração para mais para frente, que foi exatamente o que eu fiz nesse caso, tá? Então, se vocês verem ali na foto, eu coloquei mais para trás a perfuração, caí dentro do seio, identifiquei que eu estava dentro do seio, eu já vou mostrar o vídeo para vocês de eu fazendo isso, estava dentro do seio, e aí eu passei a perfuração para mais para frente, tá? O que vocês não podem, pessoal, é deixar o implante dentro do seio maxilar, tá? Principalmente num caso desse que a gente perfurou a membrana e perfurou o seio. Aquele furinho causado e a sondagem não tem problema algum, tá? A gente não tá levando contaminação para dentro do seio e o paciente tá com antibiótico, tá? E depois a gente vai fechar, não vai ter nenhum tipo de comunicação bucosinusal. Então a gente pode, ou dentro da mesma perfuração, angular um pouco mais, tá? E sair do seio, ou então você só passa a sua perfuração uns milímetrozinhos mais para frente, que foi o que eu fiz nesse caso. Põe o vídeo, Gui, e dá play nele, por favor. Olha lá, esse é o vídeo que eu fiz ali na hora da cirurgia, pessoal, e aí vocês vão conseguir identificar os dois furinhos, ó. Esse daí, firme, tá vendo que a hora que eu faço a sondagem com força tá firme? Diferente do de trás. Olha como o profundímetro cai lá dentro do seio. Olha lá, viu? Caiu. Tá dentro do seio. Ali a gente não pode deixar o nosso implante. Depois eu ponho esse vídeo lá no grupo para vocês também, tá? Então, o distal, e esse aí tá firme, tá vendo? Então, o distal caiu dentro do seio, identifiquei e fiz a perfuração mais para frente. E aí, essa perfuração mais para frente, ela tá firme, ela tem teto e ela tem todas as paredes intactas. Pode vir para mim. Certo? Eu sei que vocês tinham ficado com essa dúvida na outra aula, porque realmente é algo muito comum, tá? Normalmente a gente tem medo de, eu caí na fossa, eu caí no seio, tá? Tudo bem, não precisem ficar super preocupados com isso. Vocês só não podem colocar o implante de vocês ali, tá? Então, identificou. E por isso que é tão importante a sondagem a cada troca de broca, tá, pessoal? Porque aí vocês têm certeza que vocês não estão dentro do seio maxilar. Então, façam a sondagem, identificou que caiu no seio, identificou que o implante caiu, o aprofundímetro ou a broca está dentro do seio, você vai passar a sua broca e vai fazer ela mais para frente, né? Então, vamos supor que era aqui que eu tinha feito... Vamos vir nessa daqui agora, Gui? Aqui. Só ajustando o foco aí, pronto. Ó, vamos supor que a gente iniciou a perfuração aqui e a perfuração caiu dentro do seio, na hora de sondar, tá caindo dentro do seio, o que a gente vai fazer? Jogar toda a nossa perfuração para mais para frente. Então, se ela estava aqui e caiu dentro do seio, a gente joga ela mais para frente e inclina um pouquinho mais também, tá? Para ter certeza que a gente vai deixar o nosso implante 100% dentro de osso natural. Então, na hora da sondagem, a gente tem que ter teto, a gente tem que ter resistência e não pode cair lá no vazio, que é o seio maxilar. Beleza? Gostaram de ver esse casinho sendo feito antes de vocês? Agora é a vez de vocês. Vamos lá fazer junto? Peguem o manequim, peguem o lápis, tá? E eu quero que, primeiro de tudo, vocês desenhem, tá? Desenhem todas as definições anatômicas desse caso. Esse é um caso complexo no sentido da região anterior aqui também, que ele forma uma concavidade aqui, vocês perceberam isso, pessoal? Que essa maxila, ela tá tão reabsorvida, que aqui embaixo, na região, perto da espinha nasal, né, antes de a gente chegar na fossa nasal, ele tem até uma concavidade, né, tamanha é a reabsorção. E isso é importante porque é muito comum o implante sair aqui, e a gente não quer que aconteça isso. Então, esse é um casinho bem reabsorvido de maxila, né, para a gente poder fazer todos os tipos de approach agora. Vamos começar desenhando, então? Vamos começar desenhando todas as definições anatômicas do nosso seio maxilar, tá? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, lembrando que se vocês tiverem dúvida para identificar o seio maxilar na hora da cirurgia, vocês podem abrir uma janela, tá? Lembra que a gente fez isso na outra aula? Vocês podem abrir uma janela dentro do seio, tá? Perfurar e com o profundímetro ou com uma sonda periodontal fazer a medição, tá? Pelo lado de fora.
Deixa eu só pegar aqui um instrumental. Deixa eu ver aqui. Vocês podem fazer com a sonda periodontal, né? Então, fazer toda a delimitação do seio maxilar, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, vamos desenhar o seio, desenhem aí, e se vocês tiverem dúvida, principalmente na hora da cirurgia, podem fazer essa janelinha. Com essa janelinha abrindo o seio, nós vamos sondar e tatear todas as paredes do seio, né? Como se a gente estivesse tateando ela aqui. E aí vocês podem ir desenhando o seio a partir dessa janela que foi feita aqui, tá? Acho que na outra aula todo mundo fez. Se quiserem fazer nesse caso aqui, podem fazer também, tá? Então, lembrando que nesse detalhe aqui, o nosso seio, ele forma essa bolha, né? Ele forma uma bolha bem na região mais anterior aqui. É isso que deixa esse caso tão difícil. Então, desenhem o seio maxilar. Vem para mim aqui agora, Gui. E tem uma coisa legal, pessoal, que vocês devem fazer, podem e devem fazer, essa tomografia que eu abri, essa inicial que eu mostrei para vocês, ela mostra o desenho do seio maxilar para vocês, tá? Então, quando vocês forem fazer o desenho da anatomia, tanto no paciente como identificar todas as regiões anatômicas, vão comparando o que vocês veem, isso é uma dica bem legal, tá? Peguem a tomografia e vão comparando a tomografia com a boca do seu paciente. Então, às vezes, vocês podem até pegar como referência o dente inferior, tá? Então, ó, na região que é o segundo pré-inferior, começa o abaulamento do seio. Então, vocês vão tanto identificar o seio pelo abaulamento, né, e pela visualização, porque em boca ele vai ser mais transparente, né, isso vocês vão calibrando o olho de vocês também. Vocês podem abrir a janela e tatear o seio por dentro também, tá, isso tudo para identificar o seio maxilar. E vocês podem também, e devem, né, irem vendo a tomografia, a panorâmica e ir vendo todos os detalhes que estão no exame, né, vendo em boca para poder fazer esse desenho também, tá? Aqui também é mais fácil, porque aqui a gente tem a luz, né, que a gente consegue ver por transparência onde está o nosso seio também, isso facilita bastante. Eu estou desenhando o seio no meu aqui, desenho no de vocês aí também. Só que em boca, a gente não tem como fazer isso, né? Em boca, vocês vão ter que ver os exames, em boca vocês vão precisar ver todos os detalhes anatômicos e, por isso, um bom descolamento, tá? Então, lembrando, tenham bons instrumentais novos. Eu falo isso porque, pessoal, a gente recebe muito aluno aqui nos cursos presenciais e gente que tem descolador da época da faculdade, tem 20 anos de formado e quer usar o mesmo descolador. Então, prestem atenção, porque isso dilacera tecido, isso prejudica o pós-operatório do paciente de vocês, tá? Então, do mesmo jeito que eu mostrei o vídeo lá para vocês, uma maxila dessa ascendente é um dos maiores desafios que a gente tem para fazer o descolamento, né? Porque a gente precisa fazer a incisão riscando a estrutura óssea, né? Então, o bisturi precisa riscar a estrutura óssea e vir com um descolador novo, tá? Então, primeiro o dissector, depois um bom descolador, para não dilacerar o tecido. A hora que você faz todo o descolamento, a anatomia do seu paciente está ali, né? Então, é fácil de você identificar todas as regiões anatômicas, porque você está enxergando, tá? Então, não queiram fazer uma cirurgia no escuro, principalmente a técnica Longfort, que a gente depende tanto de identificar todas as regiões anatômicas do paciente. Então, quem vai te dizer como você vai angular, quanto você vai angular, é a anatomia do seu paciente, né? Então, aqui a gente identifica, nesse caso também, o pilar canino, tá? Então, deixa eu colocar aqui na outra câmera para vocês. Ó, então, o seio maxilar, aqui a gente tem o pilar canino, aqui a gente já enxerga o iniciozinho da fossa nasal, tá? Então, fossa nasal, pilar canino. Vocês veem que o pilar canino, pessoal, ele também forma um abaulamento para fora, né? Então, se vocês pegarem o manequim e olharem nesse sentido aqui, ó, tá vendo que ele forma um abaulamento? Isso em boca, vocês conseguem identificar também, tá? Essa região, ela vai ser a região onde estaria o canino, né? E ela é um pouquinho mais para fora também, tá? Então, fica fácil da gente identificar.
Beleza? Todos desenharam? Todas as regiões anatômicas. Seio maxilar é a própria extensão do seio maxilar, pessoal, que vai mostrar para vocês como esse implante deve e como ele vai ser angulado, tá? Então, a gente vai começar, nesses casos mais complexos, pessoal, é legal começar pelo implante distal, tá? Normalmente, na técnica All-on-4, quando a gente vai fazer, por exemplo, a técnica com implante zigomático, a gente sempre começa pela região anterior, porque aí os distais normalmente são zigo, né? Então, a gente faz 2 anteriores convencionais e começa pelos anteriores, depois vai para os distais. Nesse caso, que a gente vai fazer a técnica All-on-4 Standard, a gente pode começar pelo distal, porque é o que vai trazer a base do nosso polígono, tá? Então, os 2 implantes anteriores, normalmente, são mais fáceis da gente rearranjar, caso a gente precise mudar de lugar. Agora, os posteriores, se a gente errar mais para trás, a gente vai cair dentro do seio. Se a gente errar mais para frente, a gente vai perder em cantilever, né? Então, a gente precisa formar a área do polígono maior possível para favorecer a distribuição de forças, tá? Então, quem perdeu a primeira aula, assistam, porque eu trouxe alguns artigos até nessa primeira aula também, para a gente relembrar esses conceitos, né? Então, polígono de Roy, distribuição de forças, né? Então, esses conceitos que são básicos ali do início da técnica All-on-4, eu trouxe eles bem fresquinhos ali na primeira aula com alguns artigos, e hoje a gente só vai replicar. Fizemos isso na mandíbula, fizemos isso na primeira maxila, e agora vamos para a segunda maxila. Então, a anatomia do nosso paciente vai mostrar para a gente a angulação desse implante distal. Isso na literatura também, pessoal, depois tem inúmeros artigos que provam, né, e mostram pra gente que não existe nenhum problema em angular os nossos implantes, tá? E isso eu sei que é sempre uma dúvida, sempre dos alunos que vêm para cá também. Poxa, mas tem problema eu angular e deixar o meu implante ao invés de paralelo, deixar não existe nenhum problema em fazer isso. A única questão é que a gente precisa ter componente protético para compensar essa angulação. Então, lembrando que se a gente vai inclinar o implante distal, já vamos ver para cá aqui nessa outra. A gente vai angular o implante distal com o objetivo de fugir do seio maxilar e diminuir o nosso cantilever, tá? Esse é o objetivo principal de angular o implante distal. Só que como ele vai estar angulado, depois a gente vai precisar usar um mini pilar angulado. Eu estou aqui com algumas pecinhas desses paralelômetros, né? Depois a gente vai usar para eu mostrar para vocês como eles funcionam também. Mas é legal porque aí depois a gente vai compensar essa angulação com os mini pilares, tá? O que vocês não podem é angular o implante e não ter componente protético para isso. Pode voltar para mim. Então, tá aí a dúvida. Até quanto eu posso angular o meu implante distal? Ou os anteriores? Você pode angular o máximo que a marca comercial que você usa tem de mini pilar para compensar essa angulação, tá? Então, tem algumas marcas comerciais aí que já estão com mini pilares de 45 graus, por exemplo, mas a grande maioria fica entre o reto 17 e 30 graus, tá? Então, se a sua marca comercial tem mini pilares de até 30 graus, você sabe que você vai poder angular aí no máximo 30, 35, 40 graus, tá? Tem inúmeras pesquisas e estudos que dizem que até 15 graus de divergência dos mini pilares, a nossa barra ainda tem um assentamento passivo, tá? Então, vamos pensar aí entre 15 graus, uma média de 15 graus de divergência entre os mini pilares, ainda conseguimos um assentamento passivo da nossa barra, que aí a gente está falando na prótese, tá? Então, a gente pode angular aí entre 30, 35 graus e ainda assim colocar os mini pilares de 30, e mesmo que tenha uma pequena divergência, então de até 15 graus, os artigos e a literatura mostram pra gente que ainda assim é possível que a nossa barra assente de forma passiva, beleza? Tudo certo aí, pessoal, com os áudios e com as imagens? Todo mundo desenhou? Seio, pilar canino, tudo direitinho? Bora começar a fresagem?
Só pegar o meu motor aqui. Galera, vamos começar então pelo lado esquerdo, tá? Tá dando para ver aí? Boa. Pessoal, se o nosso seio maxilar está aqui e o nosso pilar canino está aqui, o objetivo da gente angular o nosso implante distal é que o ápice desse implante ele fique na região de pilar canino, tá? Então, a gente já falou sobre os tipos de osso também. Volta para mim um pouquinho, Gui, antes de eu... Só relembrando vocês, a gente já falou sobre isso na aula passada e na primeira aula também, sobre os tipos de osso, tá? Professora, e por que é tão difícil fazer carga imediata na maxila? O áudio de Jonas está atrapalhando muito. Né? Então, o osso que a gente tem de melhor qualidade, que é o osso tipo 2, na maxila, é no pilar canino. Então, toda vez que a gente vai fazer uma fresagem, a gente vai tentar encontrar, né? Tentar não, a gente vai conseguir ancorar o nosso implante no pilar canino, porque é o osso de melhor qualidade que a gente tem, tá? Então, vamos fazer dessa forma, desse lado, e nesse manequim acaba sendo mais difícil, a gente não consegue ver onde está mais rígido ou não, mas o que eu quero que vocês percebam quando vocês forem fazer isso em boca, é que a hora que vocês estiverem fresando, vocês vão devagarzinho, vai e volta com a lança, e vocês sentem a hora que chega no pilar canino, tá? Porque a hora que chega no pilar canino, vocês sentem a resistência. Sentiu a resistência, você chegou no pilar canino, tá? E não é que você sente a resistência e já para, tá? Você sente a resistência, você sabe que é ali que o seu implante precisa ficar ancorado, então passa a sua lança ali naquela região, porque é a medida do seu implante, na verdade, também, né? Então, por isso que é tão importante na técnica Almofora a gente ter estoque, porque pode ser que a gente chegue no pilar canino com 13, com 16 ou com 18, e isso é algo que a gente só vai saber na hora da cirurgia, tá? Essa é uma outra dúvida muito grande em quem começa a fazer a técnica Almofora, porque vocês têm o hábito, né? A gente tem o hábito, na verdade, a gente é formado dessa forma, a gente tem o hábito de ir para a cirurgia já sabendo exatamente as medidas dos implantes que a gente vai usar. E na técnica Almofora não é assim, é uma técnica de ancoragem, então você vai chegar com o seu implante até o pilar canino, independente se isso é com 13, 16, 18 ou 20, né? Então, por isso que a gente precisa ter esses implantes e essa quantidade de implantes no estoque como carta na manga também. Senão vocês podem perder a carga por conta disso. Então, se vocês fresarem, por exemplo, a 13 milímetros, e eu tenho, põe aqui nessa imagem de novo. Vamos supor que aqui, ó, eu freso 13 milímetros e o 13 milímetros ainda não chegou no pilar canino, é muito difícil você conseguir fazer o travamento, tá? Então, para a gente conseguir o travamento na técnica Almofora, o implante precisa ficar com o ápice no pilar canino, e normalmente implantes mais compridos, né, vão ser necessários para a gente ancorar o nosso implante lá, que é um osso de melhor qualidade. Beleza? Vamos fazer a perfuração desse implante aqui, então. Ó, esse aqui, pessoal, vamos entrar ele com um approach palatino na região palatina também. Se vocês forem entrar no centro do rebordo, pessoal, qual que é a questão na técnica Almofora também? A gente sabe que as espiras expostas na região palatina não tem problema, tá? Então, isso é o que faz o approach palatino ganhar resistência, porque esse osso da região do palato, ele é melhor a qualidade dele também, tá? Então, quando a gente vai fazer o approach palatino, seja na região anterior ou seja na região posterior, as espiras podem ficar expostas para a palatina, onde o tecido gengival é mais grosso e mais espesso, só que a gente nunca vai deixar a espira exposta para vestibular, tá? Então, prestem atenção quanto a isso também, tá bom? Então, vamos fazer esse implante bem no centro do rebordo, porque esse lado aqui a gente tem uma espessurinha um pouquinho maior, e vamos fazer dessa forma aqui, tá? Eu vou fazer o meu, depois vocês fazem aí também. Sempre que a gente tem um rebordo mais fininho dessa forma aqui, pessoal, vocês podem tanto entrar no rebordo, só que sempre um pouquinho mais para palatina do que para vestibular, para a gente não perder essa tábua óssea vestibular, tá? Ou então a gente vai entrar com o approach palatino bem na região do palato aqui, ó. Então ele vai ficar sempre com o objetivo de as espiras expostas ficarem na palatina
e não na vestibular, tá bom? Então, ó, o seio maxilar tá aqui, se vocês quiserem até desenhar também o implante, é uma possibilidade legal também, tá? Ó, pode ser feito dessa forma, mais para frente, enfim. O implante mais ou menos nessa região. E aí você desenhou, você já fez todas as medições do seio, mas quem de fato vai te falar se você tá no lugar certo ou não é a hora que você vai fazer a sondagem, tá? Então vamos fazer esse distal primeiro? Vamos lá. Tá dando para ver aí? Melhorou. Aqui? Isso. Ó, se vocês podem tanto entrar aqui, pessoal, direto no centro do rebordo, tá? Um pouquinho mais jogadinho para palatina do que para vestibular. Ou se ele tiver muito fino, às vezes a gente tem que entrar ele dessa forma, ó, fazendo o approach palatino, e aí a gente angula, tá? E aí lembrando que essa angulação, a mão é para fora e para trás, tá? Esse para fora e para trás, só para vocês lembrarem, tá? Isso é da aula anterior. Para fora, para a gente pegar o pilar canino lá por dentro, e para trás, para a gente manter a angulação. Então, ó, tô mantendo a angulação, margeando o seio, e esse manequim é bem durinho. Então, a gente vai no vai e volta ali. E em boca, vocês vão sentir um osso bem medular, 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 e a hora que chegar no pilar canino, vocês vão sentir a resistência, tá? Nesse caso bem específico, pessoal, a gente ainda consegue ver o seio maxilar aqui por dentro, né? Então, vão conferindo aí, para ter certeza que vocês não estão dentro do seio, beleza? É muito comum, pessoal, muito, muito mesmo, tá? Eu vou fazer aqui algo errado para vocês. Eu vou até pegar, vou fazer aqui mais para trás, tá? Ó, é muito comum, vou mostrar o errado para vocês não fazerem. É muito comum a gente chegar aqui na região posterior, então, ó, eu tô angulando, né? Eu tô com a minha mão para fora e para trás. Esse para fora é para vestibular e o para trás é para manter a angulação. Só que é muito comum, a hora que vocês começam a fazer a presagem, olha o que está acontecendo com a minha mão, ó. Ó, é muito comum, muito, muito, muito. E aí, o que vai acontecer? Se vocês continuarem nessa angulação, vai cair dentro do seio. Tá? Então, aí vocês olham lá por dentro que ele cai dentro do seio. Então, é muito comum vocês colocarem a perfuração na angulação perfeita, só que na hora que vai fazendo, sem querer, a mão vai fazendo isso daqui, e aí cai dentro do seio, tá? Isso é muito comum de verdade. Então, por isso que conforme vocês forem fazendo a perfuração, sempre ter esse pensamento, mão para trás, mão para trás, mão para trás, para manter a angulação que vocês fizeram, para não correr o risco de vocês fazerem isso daqui. Aqui, vai cair no seio. Assim, mantém a angulação. Certo? E aí, como vocês vão saber se vocês estão na região correta ou não? Sondando. Não tem outra forma, pessoal, porque os desenhos vocês já fizeram, anatomia vocês já olharam, descolamento vocês já fizeram, já identificaram todas as regiões anatômicas, já desenharam, tá? Fizeram tudo conforme manda o figurino. Vamos passar 2-0 agora na mesma posição, e a partir do momento que vocês passaram a 2-0, agora é possível sondar. Tá? Então, sondem. Só assim vocês vão saber se vocês estão dentro do seio, tá? E eu sei que tem um medo aí na sondagem, pessoal, mas é força, tá? Façam força para ter certeza que a região distal vocês não caíram dentro do seio, tá bom? Já arrumaram aí, Gui, que o pessoal estava falando do áudio? Só para eles confirmarem. Tá, galera, o som tá em ordem aí, que eu vi que vocês estavam falando aí, os meninos foram arrumando aqui do som
mas é o som de vocês e às vezes se a internet de vocês estiver oscilando, vocês podem sair e entrar de novo, tá? Às vezes é isso que fica cortando, que a transmissão nossa aqui tá rodando, tá? Mas às vezes é de vocês. Beleza? Galera, então, feita a sondagem aí do distal, façam a sondagem, vejam se não está dentro do seio, e aí sim dão sequência com a próxima sequência de broca, né? Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um guia multifuncional, tá? Esse guia multifuncional é bem legal, porque vocês podem, principalmente no começo, usar o guia, tá? Nesse caso aqui a gente não tem, né? Não é o guia desse paciente em específico. Só que a partir do momento que vocês colocam um paralelômetro, por exemplo, vocês podem às vezes ver a necessidade de jogar esse implante um pouquinho mais para fora ou um pouquinho mais para dentro, tá? No sentido de deixar saindo mais na oclusal dos pré-molares. Então, ó, nessa região, se a gente fosse contar aqui, estaria saindo na oclusal do molar, tá? Então, eu fiz aqui a região, ó, tá saindo na oclusal do molar. E tá certinho, tá? Tudo bem que esse guia não é desse paciente, eu tentei encontrar um lá que encaixasse um pouquinho melhor, mas só pra gente ter uma noção. E aí, às vezes, pode ser necessário jogar um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro, tá? Para que realmente a saída do parafuso saia na região oclusal do molar. E para isso, um guia multifuncional é bem legal, tá? Não sei se todos vocês têm o hábito de usar, mas quando sim, ele vai ser muito útil nesse momento, tá? Para identificar a saída do parafuso. Só tomem sempre muito cuidado, pessoal, porque qual que é a questão aqui? Se vocês jogarem, o objetivo quando a gente pensa em jogar a mão para trás é manter a angulação, tá? Então, para trás, e o para fora é para que a gente pegue o pilar canino lá por dentro, porque se vocês jogarem a mão muito para dentro, a broca vai sair aqui fora. Então, vai sair no pilar canino? Vai, mas vai sair aqui para fora. Esse não é o objetivo, tá? Eu vou fazer um errado para vocês verem também, porque é muito comum quem está começando a fazer isso, principalmente nesses casos de maxila mais atróficas, tá? Então, eu tinha feito lá, ó, aqui correto, tá 100% dentro de osso, certo? Só que imaginem agora se eu jogo a mão muito para dentro. Ó, ó, viram? Isso é muito comum, tá? Então, ó, mão, ó. Então, aqui eu tô jogando errado, a mão para trás e para dentro. Por que para trás e para fora? Para trás e para fora. Para pegar o pilar canino lá por dentro e não correr o risco dele sair aqui na vestibular, tá? Eu tô mostrando o que acontece de errado, pessoal, porque são muitos os alunos que vêm aqui fazer o curso presencial e isso é muito comum de acontecer, tá? Então, toda vez alguém faz isso. Então, eu já estou mostrando para vocês o errado para vocês não deixarem isso acontecer. Ah, Sara, caso isso aconteça, o que eu faço? Volta e vai para o lado certo, tá? Você só não pode deixar o seu implante aqui nessa região aonde está saindo para fora, tá? Então, o implante não pode ficar nessa angulação. Você volta e vai para a angulação correta, tá? Então, eu estou pegando o pilar canino lá por dentro. Por isso, a mão é para trás e para fora. Para trás e para fora. Para trás e para fora. Para dentro, ela vai fazer isso. Pegaram essa jogadinha, pessoal? Isso é muito importante, tá? Porque é muito fácil acontecer isso em boca, tá? Na hora que vocês estão com o paciente. Então, já aviso o que vai acontecer, para que vocês não se assustem quando acontecer e saberem também arrumar e manter na angulação correta, tá? E aí, tudo certo? Joga aqui para mim de novo, alguém?
Alguém caiu aí no seio desse lado? Aqui para mim eu sondei, foi tranquilo. Eu vou passar as próximas brocas aqui. Eu quero instalar os implantes aqui para vocês também, tá? Mão para fora, para trás. Só me confirme aqui. É grande esse aqui para mim. Ó, Gustavo, furei um pouquinho a vestibular porque a mão foi um pouquinho para dentro. É isso aí, Gustavo. É muito fácil isso acontecer, tá? Então, se isso está acontecendo no manequim, é bom que aconteça aqui, tá? Porque se isso está acontecendo no manequim, imaginem na boca, que o osso é muito mais mole e muito mais medular. É facinho a mão escorregar para dentro, é facinho a mão escorregar para ficar reta e cair dentro do seio. Por isso é tão importante vocês irem sondando, tá? Porque se ele for um pouquinho para fora, ou se ele for para dentro do seio, a sondagem vai mostrar para vocês que vocês estão no lugar correto ou que vocês devem desviar e jogar, às vezes, a perfuração um pouquinho mais para dentro, tá? E um detalhe legal também, pessoal, é que outro ponto importante da técnica Longford é a subfresagem, tá? Então, a gente já falou aí sobre o conceito de deixar o nosso implante distal angulado, né, para poder margear o seio maxilar, ancorar o implante no pilar canino, que é onde a gente tem o osso de melhor qualidade. Isso já é meio caminho andado, tá? Meio caminho andado da técnica Longford para conseguir um torque mais alto. O próximo passo é fazer uma subfresagem, tá? Nesses casos de maxilas mais atróficas, pessoal, vocês não vão precisar fazer uma subfresagem tão grande igual a gente fez na aula passada, que a gente tinha os dentes recém-extraídos. Nesse caso aqui, dos dentes recém-extraídos, que a gente fez uma osteotomia muito grande, o osso estava muito medular. Então, pode ser necessário, por exemplo, a gente passar a broca lança, 2,0, a broca 3, 3,5 e entrar com um implante de 4,3, por exemplo. Essa é uma grande subfresagem porque o osso está muito medular, tá? Só que num caso desse aqui, que é uma maxila mais atrófica, imaginem que o corpo já reabsorveu toda a maxila, né? Reabsorveu o máximo possível. Então, esse ossinho mais fininho, que é da maxila, ele é um ossinho mais cortical. Então, não precisa fazer uma subfresagem tão grande. Pelo contrário, se você fizer uma subfresagem muito grande, você pode fraturar a tábua vestibular. Então, isso também é algo que vocês precisam prestar bastante atenção, por isso é tão legal fazer dois casos tão distintos, porque num caso desse, a gente, por exemplo, coloca a broca de passa-lança, passa a 2,0, passa a 3,5 e entra com implante, por exemplo, de 3,75, tá? Normalmente já é suficiente, porque uma subfresagem muito maior que essa, em um osso que ele é mais firminho, mais cortical, principalmente esse osso já muito reabsorvido, vocês podem, numa subfresagem muito grande, fraturar a vestibular aí da sua maxila, tá? Então, nesses casos assim, normalmente a subfresagem não é tão grande. Prestem atenção e sempre lembrem sobre isso, tá? O Michel perguntou se tem algum diâmetro mínimo a ser usado. Michel, não, tá? Não existe um diâmetro mínimo ou máximo. Normalmente, de lei, 3,75, 4,0 são os implantes que a gente mais vai usar, mas em uma maxila muito, muito, muito reabsorvida, às vezes um implante de 3,5 é necessário, tá? Por conta da espessura mesmo do implante. Só que tem uma outra questão importante na técnica Longford, que é o contato do osso e implante, tá? Então, por que a técnica Longford usa implantes mais largos de diâmetro e implantes mais compridos? Um que é para atingir um osso que vai além do osso alveolar. Então, a gente está muito acostumado a instalar implante só no osso alveolar, mas a gente precisa lembrar que existe osso além do osso alveolar, e esse osso é de muito melhor qualidade. Então, o implante mais comprido é para a gente pegar esse osso, que vai ser um corado mais para baixo, né, além do osso alveolar, e o diâmetro do implante também é importante, porque quanto maior o diâmetro do implante, maior a relação
osso implante, tá? Isso a gente chama de BIC, é Bone Implant Contact, tá? A gente chama isso de BIC, é o contato de implante com osso. Quanto mais contato implante-osso eu tenho, né, melhor é a biomecânica desse sistema. Então, quanto maior o diâmetro de implante que a gente puder usar, no nosso caso, a gente vai usar. Então, sempre que possível, por exemplo, colocar um implante de 4.0, a gente vai colocar. Então, se tem a possibilidade de colocar um implante mais largo, coloque, tá? Só que também tomando cuidado, né? Porque numa maxila fina como essa que a gente está fazendo agora, pode ser necessário que a gente fique entre o implante de 3,5 e 3,75, justamente para a gente não perder a vestibular da tábua óssea, tá? Então, esse é um detalhe importante e cada caso precisa ser avaliado individualmente, tá? No caso desse paciente, põe a foto lá para mim, Gui, daquela da instalação dos implantes. Põe a próxima, que é já com os implantes. Ó, aí foi tudo implante de 3,75, pessoal. Então, nesse caso, eu usei os 4 implantes de 3,75 e foi possível aí só na região palatina, que ficou com a approach palatina, as espirinhas expostas ali, mas foi tranquilo, tá bom? Pode voltar para mim, Gui. O Michel perguntou também, aqui na perfuração passou raspando um pouquinho o seio, tendo uma mínima comunicação, tem problema? Michel, se você tá numa broca lança e você teve essa mínima comunicação na lança, é melhor você já passar para mais para frente, tá? Porque imagina que você vai passar a lança, vai passar 2,0, vai passar 3 e a 3,5, depende do kit que você usa. Então, se você já passou raspando na lança, nas próximas isso vai aumentar. Então, já joga toda a sua perfuração um pouquinho mais para frente, tá? Ou então, usa a mesma perfuração, só que angula um pouco mais o implante, para evitar que ele passe raspando ali, tá? Então, o ideal é que o implante na técnica Paulo fora, ele vem margeando o seio, mas não é legal que ele fique em contato com o seio maxilar, não, tá? Então, o que vai acontecer? Na hora que você for fazer a sondagem, fez a sondagem, você vai sentir que você passou raspando ali no seio. E aí vai acabar caindo ali naquela aberturinha que você fez. Opa, sentiu? Então a gente joga toda a perfuração para mais para frente. Tá? Então, principalmente se na lança você já teve essa pequena. Foi na broca final. O Michel falou que foi na broca final. Se foi na final, Michel, não tem tanto problema, tá? Depende do quanto você vai fazer de subfresagem. Mas o implante ficar com o mínimo de contato ali, se não rompeu a membrana, não tem problema. Agora, caso tenha rompido a membrana, é melhor você jogar tudo para mais para frente, tá? Porque rompendo a membrana ainda pode acontecer de ter algum tipo de comunicação, ou o grande problema disso tudo é se o paciente tiver algum tipo de sinusite recorrente e a sinusite do paciente contaminar o seu implante, tá? Esse é o grande problema. Então, para não ter erro, né, já joga toda a perfuração um pouquinho mais para frente, beleza? Galera, eu passei aqui, deixa eu passar a última broca aqui nesse distal. Eu estou passando uma broca a mais que eu vou instalar os implantezinhos que eu tenho aqui, para depois a gente olhar os mini pilares também, tá? Beleza. Então vai. Vamos para o outro distal agora também. E nesse... Vamos, na verdade, na sequência, pessoal. Deixa eu só ajustar aqui a cadeira. Eu vou mostrar para vocês como vocês devem fazer o approach palatino na região anterior, principalmente desse lado aqui que a gente já fresou, tá? O approach palatino na região anterior e depois o approach palatino na região posterior, tá? Que é o approach palatino mais difícil que a gente tem para fazer também. Vou nessa aqui pequenininha agora, Gui. Deixa eu só colocar isso aqui. Então, ó, o implante distal está posicionado lá, não está em contato com o seio, está tudo certinho. Na região anterior, se a gente for entrar com o nosso implante mais ou menos nessa posição, podemos até fazer um desenhinho ali para identificar. E a grande questão aqui, pessoal, quando está muito fina a maxila nessa região anterior, que é o caso dessa daqui, né, que está com esse abaulamento aqui na vestibular, está com essa concavidade.
Se vocês fizerem o implante completamente reto nessa posição, ele vai sair aqui, ele vai sair na vestibular, e a gente não quer isso. Então, a gente joga o implante mais para dentro, tá? Ó, o posicionamento dele nesse sentido. Tá dando para ver ele? Sim. Tá? E o approach palatino, pessoal, vocês vão iniciar a perfuração nessa angulação. Ó, eu vou fazer o approach palatino para vocês verem. Inicia a perfuração. E conforme vai descendo, vocês vão fazendo a angulação final. E desce. Certo? Então, o approach palatino inicia nesse posicionamento e vai girando e já descendo, tá? Então, você vai já girando e vai descendo. Então, esse é o approach palatino. É assim que a gente faz o approach palatino na região anterior, tá? Então, começa aqui e vai girando até encontrar a posição. E essa jogadinha aqui, pessoal, a gente raspa, deixa eu só soprar aqui. Foguei pro pó. E essa região aqui, pessoal, conseguem identificar que... Um pouquinho mais para trás. Pra trás? Aí, boa. Aí. Tá vendo que essa região aqui, pessoal, que é bem fina da maxila, eu desenho o meu implante nela? Então, a jogada que a gente faz do approach palatino, ela precisa marcar essa região aqui da cortical, dessa parte da maxila mais reabsorvida, tá? Então, comecem nessa região, vão fazendo a angulação e deixem essa broca dar uma raspadinha na vestibular, para que fique o desenho certinho do implante, tá? Isso ajuda em algumas questões, tá? Ajuda, por exemplo, a deixar a prótese mais fina na região do palato. Ó, deixa eu tirar isso aqui, senão ele não vai. Isso aqui também é bem legal. Eu vou fazer um certo e um errado para vocês também. Mas, ó, quanto mais para fora a gente consegue colocar o nosso implante, mais fina vai ficar a prótese na região palatina. Tá? Se vocês fizerem isso daqui, ó, vou mostrar a diferença para vocês, tá? Vou colocar um aqui do lado, como se fosse um... Ó, vou fazer o mesmo approach palatino do outro lado, tá? Mas eu vou fazer ele errado. Vou fazer o approach palatino. Vou manter aqui. Ó. Olhem a diferença, pessoal, desses dois implantes. Conseguem ver? Dá para ver aí, Gui? Tá. Se a gente colocar o nosso guia multifuncional em posição, esse implante que ele ficou jogadinho um pouquinho mais para fora, você olha aqui assim, também dá para ver bem legal. Eu acho só um pouquinho, sabe? Opa, Aí. aqui. Dá para ver o azulzinho também? Sim. Deixa eu colocar de outra cor aqui, que acho que fica mais fácil o rosado aqui. Aí. Os dois são approach palatino, tá? Só que esse approach palatino tá correto. A gente joga um pouquinho mais para vestibular. Então, na hora que tá fazendo o approach, joga mais para vestibular. Isso vai desenhar o implante nessa região mais corticalzinha e vai deixar a espessura da nossa prótese menor. Quando a gente faz o approach palatino e deixa esse implante mais reto dessa maneira aqui, a nossa prótese vai ficar mais espessa. Tá? Conseguem identificar a diferença? Então, o verde está correto, o verde é um approach palatino correto, e o roxo é um approach palatino errado. Porque ele vai ficar com a prótese muito espessa, e a chance dele sair para vestibular também é muito grande. Então, eu vou corrigir esse aqui.
principalmente aqui, mais para fora, ó. A gente pode cair dentro da fossa, mas não na vestibular. Ó, agora sim. Dá para ver aí? Se a gente jogar ele mais para dentro, pessoal, olha outro erro aí também, ó. Então, approach palatino, inicia a perfuração aqui e vai para fora e desce. Se a gente fizer isso daqui, vou fazer errado, tá? Ó. Isso aqui também é muito comum, principalmente nessas maxilas que são super atróficas, tá? E se isso acontecer, você não pode deixar. E você só consegue identificar isso, pessoal, se você tá descolado, tá? Se isso tá descolado e você tá enxergando. Então, a gente não quer isso. A gente quer isso. Ele pode cair lá dentro da fossa, ó, tá vendo? Dá pra ver aí que tá caindo dentro do nariz, ó. Ele pode perfurar a cortical da fossa, mas ele não pode sair para fora nesse sentido. Certo? E quando a gente está com a região anterior muito no limite aqui, a gente pode, por exemplo, ir até a cortical da fossa, rompeu a cortical da fossa, você sabe que o seu implante pode ficar de 1 milímetro a 1,5 milímetro dentro da fossa. Vira aqui para mim, por favor. Certo? Essa é outra característica bem legal e é uma outra carta na manga que a gente pode usar nesses casos de maxila mais atrófica, tá? Normalmente, na região anterior, a gente vai ter uma altura reduzida. Então, a gente pode, por exemplo, ao invés de colocar um implante de 8, um implante de 10, a gente pode perfurar até encontrar a cortical da fossa, tá? E de 1 a 1,5 milímetro do implante pode ficar ancorado nessa cortical da fossa sem problema algum. É uma estratégia bem legal quando a maxila também está muito medular e você usa a cortical da fossa para fazer o travamento, porque ela é mais rígida, né? Ela é mais durinha. Então, o ápice do seu implante vai ficar ancorado na cortical da fossa nasal. É óbvio que você não vai deixar o seu implante totalmente dentro do nariz, não é isso, né? Mas de 1 milímetro a 1,5 milímetro do implante na cortical da fossa é saudável, tá? Isso pode acontecer e é muito comum a gente usar dessa estratégia, principalmente nas maxilas mais reabsorvidas, tá? Então, casinho aí dos dois anteriores. E um segredinho também do approach palatino, pessoal, é que a única broca que faz esse movimento do approach palatino é a lança, tá? A partir da 2,0, a gente vai fazer o movimento já certeiro. Então, vamos voltar aqui para outra posição. Então, essa broca agora, pessoal, ela não vai mais entrar fazendo este movimento, tá? Ela já vai entrar na posição correta, ó. Já entra certinho. E esses dois implantes anteriores, pessoal, a gente quer que eles sejam paralelos certinho. Então, uma dica que eu dou e que eu bato na tecla para que vocês façam isso todas as vezes, eu faço isso em todas as minhas cirurgias, tá? Vai fresar um, deixa o paralelômetro no outro. Vai fresar o outro, deixa o paralelômetro no outro. Que aí você sabe que você vai deixar os dois bem paralelos o tempo inteiro, tá? Então, ó. E agora, a cada broca que eu for passando, eu mantenho o paralelômetro na região do outro implante, para que o tempo inteiro, inclusive na inserção do implante, tá? Que eles fiquem bem paralelinhos entre si, tá? Então, vou colocar aqui também. Espero que eles fiquem bem paralelos. E aqui também, essas brocas nenhuma fazem movimento do approach, tá? Elas já entram direto na angulação que a gente escolheu. Certo? Mais um para mim aqui, por favor.
Pode abrir os 4, por favor, Liana. E uma forma legal também, pessoal, principalmente se vocês fazem, eu vou fazer ancoragem na cortical da fossa nasal, tá? Então, quando vocês forem passar a sonda bolinha, vocês vão sentir que o implante, ó, ele cai no vazio, porque ele tá caindo, dá pra ver aí? Que ele cai ali dentro do nariz. Aí vocês prendem a bolinha para poder fazer a medição, ó. Tô prendendo a bolinha e aí eu consigo ver certinho o tamanho do meu implante. Tá? Essa é uma forma de vocês escolherem a medida do implante nessa região anterior, caso vocês façam essa ancoragem na cortical da fossa nasal, tá? Eu não sou a favor, pessoal, de que vocês, 100% dos casos, façam a ancoragem na cortical da fossa nasal, tá? Não precisa ser feito em 100% dos casos, apesar de que tem alguns autores que prezam por isso, tá? Mas não precisa, você não precisa colocar um implante de 18, por exemplo, para chegar lá na cortical da fossa nasal. São para esses casos que realmente são mais limites, com pouca altura, que é melhor você colocar um implante de 11,5, por exemplo, e ele ficar com meio milímetro dentro da fossa nasal, por exemplo, do que você colocar um implante muito curtinho, tá? Então, usem dessa estratégia, tá? E aí, com a própria sonda bolinha, vocês conseguem medir, por exemplo, eu vou voltar aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui nesse caso, no lado esquerdo, eu coloquei a sonda bolinha e eu tô vendo que a medida do meu implante tá em 16. Não tem necessidade de eu colocar um implante de 16 e ficar 1 milímetro dentro da fossa, tá? Porque aí a bolinha tá aqui, ó. Dá pra ver? Então, nesse caso que eu tô vendo que até a fossa nasal eu tô com um implante de 16, eu posso, por exemplo, colocar um de 13, e eu sei que ele não vai ficar dentro da fossa nasal, tá bom? Que 13 já é bem, bem suficiente. Certo? Alguém deixou isso acontecer? De extravasar aqui para vestibular? É muito comum isso também, tá? Muito, 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 muito comum. Melhor que aconteça agora do que aconteça em boca. E para isso não acontecer, é só jogar o implante mais para vestibular, tá? Essa angulação tem que ser dessa forma. Do que ele sair para cá. Tem algum problema acontecer isso? Não, tá? Vocês podem, caso isso aconteça, é só reajustar a rota, tá? O grande problema disso tudo, pessoal, põe aqui para mim. O grande problema dessas perfurações e desses rompimentos, pessoal, é que em uma maxila muito fina, vocês vão deixando ela mais fragilizada, né? Então, tomem cuidado, porque cada vez que vocês acontece de extravasar a ponta da broca para um lugar onde a gente não queria na vestibular, acontece de deixar essa região mais frágil, tá? Então, esse é o único cuidado que vocês precisam ter, beleza? E agora, todo mundo fez os dois? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. E aí a gente vai para o outro, que é o lado mais difícil ali, onde a gente tem o seio bem avançado. O Gustavo mostra de novo o início da perfuração. O início da perfuração você diz do approach palatino, Gustavo? Vou pegar outro modelo aqui e vou mostrar para vocês de novo, tá? Como fazer o approach palatino, então, aí na região anterior. Ó, então esse aqui é o que eu estava fazendo, tá? Que eu já deixei ele pronto. Vou colocar de novo. Eu vou fazer de novo de qualquer forma, Gustavo, porque é bem importante esse movimento, tá? Ó, então início da perfuração mais para baixo, porque se a gente for colocar o início da perfuração aqui em cima, ele vai romper, tá? Então é em torno de 3 milímetros ali para baixo. Aqui dá para ver a angulação certinha, ó.
Então, início da perfuração, o approach palatino, esse é o movimento. E desce. Desce já a hora que você está na posição correta. Certo? Pegaram aí de novo, pessoal? Vou fazer do outro lado, tá? Isso é bem importante e é bem comum ter dúvida nesse momento, tá? Então, ó, vou... Posicionamento. Então, approach palatino. A gente começa com a angulação nesse sentido. Escolhe o ponto de ataque, né? Firma o motor, mão firme. E olha o movimento da cabeça do contraângulo. E desce. Certo? Esse é o movimento do approach palatino. Aí o Gustavo perguntou se as outras brocas entram reto. Isso, Gustavo. Depois as próximas brocas, então a lança ela vai fazer esse movimento do approach palatino e as demais não, tá? As outras já vão retas. O Paulo perguntou qual foi o tamanho dos implantes usados nesse caso. Ô, Paulo, eu vou ver no prontuário do paciente exatamente e eu confirmo com vocês, tá? Eu vou colocar a panorâmica desse caso, o antes e o depois, e vou confirmar e passo a tomografia do antes e depois desse caso para vocês também, e as medidas dos implantes. Se eu não me engano, foi 16 os posteriores, tá? E 11 meios anteriores, tá bom? Mas eu confirmo com vocês que eu tô sem o prontuário do paciente em mãos agora, tá? Não vou lembrar de cabeça. Teria necessidade de colocar enxerto nesse caso que rompe a vestibular? Monique, eu coloco, tá? Caso isso aconteça, você precisa, principalmente, o mais importante, é você reajustar a rota para que o implante não fique naquela região onde rompeu, tá? Só que o que acontece? O corpo do implante vai ficar ali. E como, nesse caso, é uma maxila muito fina, eu colocaria um pouquinho de enxerto e uma membraninha de colágeno, tá? Pode ser um enxerto bem simplesinho, só aqueles enxertos de preenchimento de gap mesmo, só para que você não tenha, né, uma depressão e principalmente uma salsarização naquela região. Tá? Eu gosto de colocar, o ideal é que isso não aconteça, mas caso isso aconteça, é melhor colocar para evitar, principalmente invaginação de algum tecido gengival ali também, enfim, seria importante colocar. Mas mais importante do que colocar o enxerto é reajustar a posição do implante para que ele não fique ali naquela região, tá bom? Deixa eu ver o que o Manuel perguntou. Minhas dúvidas são nos distais. Quando você fala para trás, seria como se eu estivesse fresando com apoio na parede vestibular? Isso, Manuel. Vamos seguir, então, o próximo implante, que é o próximo lado, né? A gente já fez o lado direito, o distal. Vamos fazer o lado esquerdo agora. Quando eu penso no para trás e para fora, Manuel, na verdade... Deixa eu só, acho que precisa tirar a mãozinha dele aí, só para... pelo menos para mim, eu saí do centro aqui, Gui. Aí. Acho. Ele tá como se eu tivesse com a mãozinha em pé, assim. Manuel, quando a gente pensa nessa questão do para fora e para trás, o para trás, põe aqui nessa outra câmera para mim, né? O para trás é para a gente manter essa angulação, então, ó, reto, tá? Esse aqui é como se fosse, vamos pensar no o pilar canino sendo o nosso marco zero aqui, tá? Então, quando a gente vai para trás, a gente está angulando o nosso implante. Então, aqui seria pilar canino 0 graus, 17, 30 graus, tá? Então, esse 30 graus aqui, quando eu penso na cabeça do meu implante, pensando no para trás, é para manter essa angulação de 30, tá? E o para fora é justamente para a gente pegar o pilar canino lá por dentro. Então, eu vou lá naquele lado que a gente já fez, ó. O para fora
é no sentido, sim, raspando um pouquinho a vestibular. Só que isso não pode ser muito forte, tá, Manuel? Porque se você romper essa vestibular aqui, aí a gente pode ter problema. Então, é um para fora, imaginando que o ápice do seu implante vai ficar no pilar canino lá por dentro, tá? Então, quando eu falo para trás e para fora, é para manter a angulação e para que a gente pegue o pilar canino lá por dentro. Porque se eu fizer esse movimento aqui, ó, para dentro, vou de novo, ó, onde ele sai. Tá vendo? Ele tá no pilar canino? Ele tá no pilar canino, só que ele tá saindo para fora. Eu não quero isso, tá? Então, ó, para trás, mantendo os 30 graus. Para fora, eu tô pegando o pilar canino lá por dentro e não mais saindo aqui. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Por isso que a nossa mão vai para fora, para não deixar o ápice da nossa broca e nosso implante sair para vestibular. Certo? Jonathan, tem algum problema no approach o implante ficar uns 3 milímetros longe da vestibular? Pode voltar para mim, Gui, por favor. Jonathan, não tem problema no sentido da técnica, tá? Porque você vai enterrar o seu implante até que a vestibular fique 100% dentro de osso. Então, se o seu implante ficou 3 milímetros longe, uns 3 milímetros longe da vestibular, você vai enterrar ele até a vestibular ficar 100% dentro de osso, tá? E aí tá pronto, não tem nenhum erro técnico. A questão só é que a sua prótese vai ficar mais espessa na palatina, tá? Então, se você tiver um guia, você vai conseguir identificar isso melhor. E é exatamente esse tipo de movimento que a gente faz com a broca nesse sentido, tá? Vamos virar por aqui, eu acho. Esse aqui. Então, ó, se eu descer o meu implante e a minha fresagem nesse movimento aqui, o meu implante vai ficar em torno de 3 milímetros longe da vestibular. Só que a minha prótese fica mais espessa na palatina. Se eu faço isso daqui, ó, é muito pouco, tá, pessoal? Então, tava assim, eu ponho pra cá. Se eu faço isso, a minha prótese fica menos espessa na palatina. É uma ligeira angulação para vestibular, para justamente o implante ficar desenhado nessa região. E aí ele fica bem desenhadinho na vestibular. Esse é o ideal, tá? Não tá errado se ele não ficar, mas aí saibam que a prótese vai ficar mais espessa na palatina, tá? O Emanuel, parece que quando se faz o approach, fica mais fácil de evitar fenestrar vestibular. Exatamente, Emanuel. Quando a gente faz o approach palatino, e principalmente essa jogadinha final que a gente dá. Então, ó, o approach começou assim, né? Ó, o approach a gente começa nesse sentido e vai jogando. Ele fica ligeiramente para vestibular. E aí a gente desce. Quando a gente faz isso, é mais difícil fenestrar vestibular, exatamente, e esse é o objetivo. Por isso que é o approach palatino, a gente vai pegar mais na região do palato, onde o osso é mais resistente e ajuda a gente a alcançar um torque mais alto, né, por conta de ser uma região de um osso de melhor qualidade também, tá? Isso, Gustavo, para fora é a cabeça do contraângulo para vestibular, para trás é para distal, e para fora vestibular, tá? Então, para trás e para fora, sempre tenham isso em mente, tá? Quando vocês estiverem fresando o distal, para evitar da mão de vocês voltar para o reto, tá? Então, para trás, para distal, para manter a angulação de 30 graus. E para fora, para vestibular, para pegar o pilar canino lá por dentro e não sair a ponta da sua broca na vestibular do pilar canino, tá? Eu acho que essa saidinha que eu fiz agora aqui, pode voltar aqui. Ó, eu acho que ficou bem fácil, né? Deixa eu só pôr no contraângulo, que aí fica mais fácil de identificar. Então, ó, para trás e para fora. Para trás e para fora, tá? Para trás, para manter a angulação dos 30 graus, e para fora,
o ápice da minha lança tá lá dentro do pilar canino, tá? Quando eu jogo, ao invés de jogar para fora, eu jogo para dentro, olha o que acontece. A gente não quer que isso aconteça. Não queremos. Tá? Então, para trás e para fora. E por que ter esse pensamento? Porque a hora que a gente está fresando, é muito fácil a nossa mão fazer isso, ó. Então, a gente mantém o pensamento para trás e para fora, para trás e para fora, para trás e para fora. Beleza? Vamos lá para o outro lado, então? Aí a mesma coisa. A gente já fez o lado direito, fizemos os dois anteriores, tá? E agora a gente vai fazer o nosso implante distal do lado esquerdo, que é o lado que a gente tem aquele abaulamento do seio, tá? Caso o nosso implante caia dentro do seio, tem algum problema? Não, a gente só vai jogar a nossa perfuração para mais para frente. Eu até vou fazer isso acontecer nesse caso, tá? Para vocês verem bem certinho. Então, ó, vou jogar ele mais para trás aqui, porque como esse seio está bem avançado para frente, se eu colocar ele aqui, ó, eu vou fazer primeiro um errado só para vocês verem, tá? Ó. Vamos fazer a perfuração como se fosse angular. Ó, eu já sinto que cai no vazio. Com a própria lança, eu já consigo sentir, tá? Eu sinto que cai no buraco. Opa, será que caiu no buraco ou não? Então, vamos passar 2-0, porque a gente não tem a visão que a gente tem aqui no manequim, né? Vamos passar 2-0 nesse movimento e vamos sondar. Aqui ela não consegue passar por conta do material que é rígido, tá, pessoal? Mas ele tá caindo lá dentro do seio, ó. E isso foi o que aconteceu comigo no dia da cirurgia. Dá pra ver aí que a pontinha dela lá dentro, Gui? Dá? Então, ó, a minha sonda bolinha tá dentro do seio. Eu não posso deixar o meu implante assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar toda a perfuração para mais para frente. E angular mais também. Nesse caso desse lado aqui, pessoal, a gente vai fazer o approach palatino na região distal também, tá? Vou trocar a lança aqui. Ó, o approach palatino na região distal é o approach palatino mais difícil que a gente tem para fazer. Porque nessa região anterior, a gente vai fazer o movimento, esse daqui, uma vez só. O approach palatino da região distal, a gente entra nesse formato, nessa posição, e aí nós vamos angular para trás e para fora, tá? E isso tem que ser rápido, porque a gente não tem um caminho tão longo assim, tá? Então, quando é muito, muito fino, é isso que a gente precisa fazer. Então, ó, approach palatino no distal e jogar para trás e para fora. Isso é o mais avançado que a gente tem para fazer da técnica on-4. Deu para ver o movimento? Eu vou fazer de novo nesse aqui, tá? Ó, approach palatino no distal. Dá pra... Ah, não, aqui não pega. Então, a gente vai girando. Na boca é um pouquinho mais fácil, pessoal, porque é mais molinho, né? Aqui a gente tem uma resistência um pouquinho maior desse manequim. Mas, ó, é isso aqui. E para trás e para fora. E o para trás, para manter essa angulação. E o para fora, para pegar o pilar canino lá por dentro e não deixar a broca sair na vestibular. Certo? Esse é o approach palatino na região distal, tá? Não é tão comum a gente fazer na região distal. Nesse caso mesmo, dessa maxila aqui,
A gente até conseguiria entrar no centro do rebordo, tá? Porque ele até que tem uma espessurinha legal. Mas quando é muito fino, aí a gente precisa fazer dessa forma. E agora a lança, que é a próxima, eu já não preciso mais fazer esse movimento, tá? Eu já faço dessa forma aqui, ó. Já entro ela na posição certinha. Sentiu a resistência lá dentro, coisa que vocês não vão sentir nesse manequim. Vocês sentem com a lança já, e até, por exemplo, aqui com a próxima 3,5, ó. Vamos supor, senti a resistência agora. Senti a resistência porque chegou no pilar canino. Então, meu implante vai ser de 16. Certo? E aí, passou a lança, passou a 2,0, sonda lá. Ó. E lembrem-se que esse implante dessa região aqui é o implante que tem aquela bolha do seio. Então, às vezes, precisa ir mais para frente ou até angular um pouco mais para não deixar o implante cair no seio maxilar, que foi o que aconteceu nesse outro aqui, né? Esse aqui eu peguei justamente para cair no seio, né? Ó. Esse caiu lá dentro. E esse daqui, eu tô sondando, tá 100% com teto. Tá 100% fora do seio. Cair dentro do seio. O que vai fazer? Jogar a perfuração para mais para frente e, se necessário, até angular um pouquinho mais também, tá? Esse é o mais difícil, tá, pessoal? Por isso que eu deixei por último. É o approach palatino na região distal com um seio avançado. Nível hard esse. Vão fazendo aí, que esse é o mais difícil mesmo. Vou voltar aqui. Vão fazendo aí de vocês, que eu só vou passar mais uma broquinha aqui nesse, que eu quero instalar os implantes para a gente poder ver o mini pilar também. Fizeram? Esse é o mais difícil, viu, pessoal? Se tiverem dificuldade, é super normal. Na verdade, eu vou estranhar se vocês não tiverem dificuldade. É realmente desafiador, viu? Eu tenho um implantezinho de latão aqui, eu vou instalar 2 deles só, porque eu quero mostrar o mini pilar para vocês, tá? Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou só pôr um implantezinho aqui. Nesse caso, a gente poderia fazer a subfresagem, né? Nos 4 implantes deveríamos, a gente sempre faz a subfresagem quando é um implante em maxila. Mas nesse manequim aqui, eu não estou fazendo a subfresagem porque ele é muito rígido, né? Então, é algo que não... A única coisa que não dá pra gente fazer como na boca. Aqui ele rompe, né? Ele não tem a expansão que o osso tem. Feito? Cheio de pó aqui. E aí, depois de fazer todas as perfurações, depois de fazer a sondagem, ter certeza que está tudo no lugar certo, pessoal, a gente vai instalando os implantes, tá? Sugiro para vocês, ainda mais que vocês estão começando na técnica Comfort, que vocês façam a fresagem de um implante até o final, e aí já instalem esse implante, tá? Porque todo esse raciocínio que a gente cria na nossa cabeça para angular o implante distal, passem a lança nele mesmo, por exemplo, nesse implante distal aqui do lado direito, região aí do 15, 16. Passa a lança no 15, passa a 2,0 no 15, passa a 3 no 15, 3,5 no 15, e instala o
implante no 15, tá? Já faça tudo isso no mesmo implante, porque se vocês forem fazendo a lança em todos, vocês vão perdendo o raciocínio, tá? E a mão de vocês precisa iniciar, né, na curva de aprendizado de vocês, a mão precisa calibrar. Então, tem que ser aos poucos, não adianta vocês acharem que vão sair angulando tudo de primeira. A primeira on-far que eu fiz, eu achei que eu tinha angulado um monte, fui olhar a radiografia, estava tudo reto. Então, tem que ser aos poucos mesmo, tá? Vocês vão entendendo e vão aprendendo e vão caminhando dentro da curva de aprendizado de vocês. Então, quando forem fazer, façam um do começo ao fim e instala o implante. Fez o próximo? Passa todas as brocas e já instala, para não correr o risco de vocês perderem o raciocínio que vocês criaram para fazer cada um dos implantes, tá? Eu instalei esses 2 implantezinhos de latão aqui nesse implante, nesse manequim, pessoal. Eu coloquei 2 só para vocês verem como a gente deixa os mini pilares, tá? Então, o reto, se a gente for colocar os 2 implantes aqui na frente, fizemos um sempre com um paralelômetro no outro, tá? Então, ó, eu deixei, ao contrário, eu deixei os 2 anteriores bem paralelos. Isso já deixa com que já me permite, né, que eu deixe esses 2 anteriores com os mini pilares retos, tá? Agora, os distais, pessoal, eles precisam ficar o mais próximo do paralelo possível desses 2, tá bom? E quando a gente vai fazer isso, a gente vai escolher o mini pilar angulado, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, um mini pilar de 30 graus, ó como ele já deixa o paralelismo que antes estava completamente divergente, não dá para fazer uma barra assim, né? Vai estar completamente retentiva. Então, a gente vem com um mini pilar e tem esses medidores de ângulo aqui, a GM tem esse daqui, e ó, esse aqui é um medidor de ângulo de 17 graus. Vocês percebem que ainda fica divergente? Eu não quero assim, tá? Então, um de 30 graus já me permite um paralelismo mais legal. E isso daqui permite com que a minha prótese tenha um assentamento passivo. Certo? Sara, fala do novo curso que vocês lançaram agora e dá desconto para nós. Galera, prometo para vocês que vou tentar, tá? Eu vou fazer uma live, eu tenho o dia marcado, eu vou colocar lá no grupo para vocês. Vai ter uma aula online que vai ser bem legal, vai ser grátis. E nessa live, os meus seguidores, eu posso ver um desconto bem legal para vocês, tá? Eu coloco lá no grupo. E, na verdade, é todo o conteúdo teórico que a gente tem nos nossos cursos presenciais. Então, nossos cursos presenciais, se a gente for contar os 3 cursos, que é de Alonfor, de prótese e o de zigomático, são mais de 30 horas de conteúdo teórico, 100% baseado na literatura científica, né? São muitos e muitos e muitos artigos. Então, parte da teoria dos nossos cursos foi para esse curso online, tá? É bem legal, vou ver se eu consigo, então, um cupom de desconto para vocês e eu mando lá no grupo, tá? Vai ter 1 ou 2 aulas que são grátis, tá? Que vai ser aberta para todo mundo. Eu já ia fazer o convite para vocês em breve. Sempre ponho, não saiam do grupo, tá? Porque apesar das nossas aulas teóricas, na verdade, eu enzoom as aulas se encerrarem hoje, fiquem lá nos grupos, porque uma que vocês têm acesso a mim para poder tirar dúvidas sempre que vocês quiserem, e outra que sempre que tem alguma novidade minha ou do For Surgery, eu acabo colocando em todos os grupos também, tá? Então, eu vou ver se eu consigo algum desconto para vocês, porque tem aula minha, tem aula do professor Marcelo Zamperlini, aula do professor Sérgio Funchal, e tem bastante conteúdo teórico, tá? Aí é só teórico, 100% teórico gravado, né? São algumas horas de aula ali, não tem manequim, não é nada, não é um hands-on como esse, tá? Mas é um conteúdo teórico bem bacana. Vou ver se eu consigo cupom de desconto para vocês, deixa comigo. Beleza? Galera, então, mini pilares angulados, a gente vai usar nesse caso, então, o de 30 graus, e a gente consegue manter o paralelismo dos mini pilares
para que a nossa prótese tenha um assentamento passivo, lembrando que até 15 graus de divergência, a língua enroscou, até 15 graus de divergência, a gente ainda tem uma prótese passiva, tá? Mais que isso, a prótese já vai ficar com a barra retentiva, e isso não é legal para o nosso sistema e o complexo todo de implante e prótese. Beleza? E galera, se a gente for colocar, então, deixa eu pôr só esse outra tampinha aqui para vocês. E no final de tudo, o que a gente deseja, né, é que tenhamos um polígono de ROI com a maior área possível. Né? Então, esse aqui, na verdade, eu fui jogando ele um pouquinho para frente, né, não ficou para não cair no seio. Eu fui fazendo alguns testes, esse manequim tá todo rasgadinho, mas foi até para vocês verem o que pode ser feito de errado, né, para vocês evitarem, ou caso aconteça também, para vocês saberem como corrigir. Mas esse aqui é o nosso polígono de ROI, tá? Quanto maior a área desse polígono, melhor a distribuição de forças, tá? Então, mais vale 4 implantes bem distribuídos dessa forma do que, por exemplo, 5, 6, 7 ou 8 implantes, tá? Todos mal distribuídos, porque o que mais importa é que essa área, ela seja a maior área possível, para que a gente tenha uma melhor distribuição de forças na carga mastigatória do nosso paciente, tá? Isso garante, né, a longevidade do nosso tratamento, né? Com 4 implantes, o nosso paciente consegue higienizar melhor, né? Então, isso é bem bacana. Quem não entrou no comecinho da aula também, eu estava falando que um dos nossos parceiros, e isso vocês já têm desconto, tá? Que é o Oraljet. O Oraljet, todos os alunos do For Surgery têm descontos especiais, então depois eu vou colocar o contato do Omar, que é o dono da empresa. Na verdade, o meu contato é direto com o dono, então eu passo para vocês direto o contato do Omar, não é nenhum representante de vendas, é direto o dono da empresa. Conversem com ele, porque os alunos do For Surgery têm desconto especial. Então, isso, tecnicamente, garante a longevidade do nosso tratamento. Agora, tá fácil para o paciente higienizar, agora o paciente precisa higienizar. E a parte deles é a higienização. Para os meus pacientes é obrigatório o uso de um irrigador oral, tá em contrato até, tá? E é bem legal se vocês colocarem o Oraljet até dentro da precificação de vocês. E o Omar tem preços bem legais do Oraljet para vocês que são alunos do For Surgery, então comprem um pacote de Oraljet, né? Tem um monte de promoção, tá? Compra tanto, ganha tanto, compra isso, ganha aquilo, e aí vocês colocam na precificação, o paciente sai da clínica de vocês já com um desse. Então é bem legal, isso agrega muito valor, né? E mostra o cuidado de vocês na longevidade do tratamento também, tá bom? Então, o Oraljet. Então, só lembrando de novo também, Biolab, a Biolab 3D é quem fez todos os nossos manequins do Hands-On Live, parceiraço do For Surgery, parceiro de todos os meus hands-ons. Então, quando vocês tiverem um caso, pessoal, muito difícil, principalmente vocês que estão iniciando aí na curva de aprendizado, né, imprimam, tá? Façam uma tomografia do paciente, imprimam na Biolab 3D, é só dar o DICOM dessa tomo para o pessoal lá da Biolab, imprimam o manequim desse jeitinho, operem em casa e depois vão para a boca do paciente. Isso dá uma segurança gigantesca, tá? E vocês também têm desconto, tá? Então, todos os alunos do Hands-On Live têm desconto na Biolab 3D. E vocês têm desconto também na SedCare, que é quem faz os meus pijamas cirúrgicos. Todos esses contatos eu vou colocar de novo lá no grupo ainda hoje, tá? Vocês têm descontos também na Supremo, então, galera, chega de instrumental que não tá legal, principalmente Dissector e os descoladores, tá? Dissector, os descoladores novinhos, que sejam em bom uso para que vocês não causem nenhum tipo de fenestração em tecido mole, que vocês não rompam o periósteo aí de uma forma que vai desfavorecer a recuperação do paciente, que vai causar um inchaço maior. E na Supremo, então aqui tem o meu instrumentalzinho, aqui, a Supremo vem com a logo deles, e vocês podem colocar o nome de vocês. Dá para ver? Esse é o meu. Então, instrumentais da Supremo, a minha caixa toda é da Supremo,
Tem até o Branemark, que eu brinco bastante no meu Instagram. A Supremo tem esse Branemark que é o quadrado, tá? Ele é excelente. O Branemark redondo só faz a gente passar nervoso na cirurgia, porque fica o lábio, a gengiva fica atrapalhando, mas esse Branemark da Supremo é o melhor que tem, tá? Então, o instrumental todo da Supremo, e vocês, como alunos do For Surgery também, do Hands On Live, tem descontos na Supremo. Peçam para a Rayara, vou colocar o contato dela também direto lá no grupo, tá? E lembrando também que a Dr. Boss, até hoje, meia-noite. Esse aqui é o único que tem pressa, tá, pessoal? Os outros todos, se vocês quiserem entrar em contato com eles no final da semana, semana que vem, mês que vem, o desconto de vocês vai ser sempre, tá? Agora, a Dr. Boss tá com desconto de frete grátis, vou até ver de novo o meu aqui que eu acabei de receber. Desconto com frete grátis só até hoje, meia-noite, tá? Então, tô aqui, ó, admirando o meu novo óculos. Eu já vou usar ele. Quando tem cirurgia? Quinta-feira. Já vou estrear o meu. E é excelente, tá? Além dele ser maravilhoso, proteção lateral, proteção contra aerosol, ele não embaça, né? E é lindo, né? Eu sou apaixonada pelo meu e agora tô feliz da vida que eu tenho 2. Deixar um em cada bolsa para não correr o risco de esquecer mais. Sem contar que eles vêm uma capinha lindíssima também, ó. Então, esse aqui, essa condição de desconto da Dr. Boss é até hoje meia-noite. Vou colocar o link lá no grupo também. Agora, os outros são descontos que vocês podem ir usando ao longo do tempo sem problema nenhum, tá? Galera, e aí, dúvidas? Quero um afastador Branemark. Jonathan, compre, é vida, tá? Fazer o Long-For, fazer esse protocolo com um afastador Branemark é vida, tá? Então, uma dica bem legal, pessoal, que como que eu faço, tá? Se vocês verem os vídeos que eu vou postando para vocês, eu sempre estou usando os dois. O auxiliar, ele vai ficar segurando o afastador Branemark e o sugador, tá? E você que está operando vai ficar com o Minnesota na sua mão esquerda e na mão direita com o instrumental ou com o contraângulo, tá? Porque o que é legal? Quando a gente está afastando, aqui a gente está em manequim, vira de ponta cabeça, vai virando ele e fazendo um carnaval aqui, né? Porque a gente está com o paciente virando de ponta cabeça, põe na luz para ver o seio, né? Mas na vida real não tem isso. Então, o que eu gosto muito de fazer? O afastador Branemark vai estar nessa posição, né? Vai estar lá afastando todo o tecido gengival para o nosso paciente. E quem está operando fica com o afastador Minnesota, principalmente para ter certeza que não vai... Lembra aquelas perfurações que podem acontecer na vestibular? A gente precisa ficar de olho se isso não vai acontecer. Então, quem está operando fica com o afastador Minnesota, tendo certeza para conseguir enxergar que não vai ter nenhum problema e não vai romper a vestibular ali de nenhum dos lados, né? Então, principalmente aqui na fossa nasal, eu afasto e seguro o Minnesota até aqui, no iniciozinho da fossa, para que eu faça toda a perfuração desses implantes anteriores, olhando a vestibular. E para eu olhar a vestibular, o Minnesota tem que estar aqui na posição. E no distal, eu deixo o Minnesota no pilar canino, porque aí eu sei que o ápice da minha broca, né, o ápice do meu implante tem que chegar ali. Então, é legal que o Minnesota ajuda vocês a identificarem. A técnica Long-For, pessoal, vocês precisam enxergar, tá? Então, uma técnica de ancoragem, vocês vão escolher o implante no momento da cirurgia, vocês vão ter que ter a visão da anatomia do paciente, vão ter que fazer um bom descolamento, tá? Precisam enxergar. Para enxergar, afastador Branemark, afastador Minnesota, um bom descolamento, bons instrumentais. Hoje vocês fizeram no manequim de vocês uma cirurgia de um caso muito avançado da técnica Long-For. Então, assim, respeitem a curva de aprendizado de vocês, essa é uma dica que eu dou. Não vão sair daqui hoje e já vão fazer o caso mais avançado a primeira vez, né? Então, comecem pelas mandíbulas, comecem pelas maxilas, onde a gente tem mais osso, né? Que aí vocês vão entendendo a angulação, vão entendendo as dificuldades, me mandem as dúvidas de vocês, tá? Quem não tá aqui na aula desde o comecinho, logo no iniciozinho, eu falei para todo mundo, para quem já estava aqui também, me mandem mensagem, podem mandar no Instagram, podem mandar no grupo, quem tiver vergonha de mandar no grupo, pode mandar no privado também, meu WhatsApp, aquele WhatsApp que está no grupo é meu WhatsApp pessoal, podem me mandar mensagem.
Não prometo responder imediatamente, porque só não me manda assim, a cirurgia amanhã de manhã, já manda mensagem hoje à noite, que provavelmente eu não vou conseguir ver. Eu sempre respondo dentro de alguns dias, tá? Então, sempre com intervalinho aí até a cirurgia que vocês vão precisar fazer, podem mandar. Façam os casos de vocês, hoje teve uma de vocês também, acho que foi a Daniele, né, Dani, que me mandou mensagem, eu já vi o caso, vou te responder mais tarde. Façam o caso de vocês, me mandem as fotos, eu dou o feedback, o que você pode melhorar, o que vocês podem ir aprimorando, o que deu certo, o que não deu. Então, não sintam vergonha, tá? Eu sei que às vezes muitos de vocês falam, não vai, vou responder sim, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Então, estou por aqui com vocês a partir de agora são alunos do For Surgery, né? Eu tenho um enorme prazer de estar aqui com vocês, essa nossa terceira aula. Fico muito feliz de a gente ter passado esse tempo junto. Espero poder em breve receber vocês aqui também, né? Seja aqui em Ribeirão Preto, seja em Criciúma, em Santa Catarina. Tem alguns de vocês daqui que a gente vai se encontrar pessoalmente também, que a data já está marcada. Mas quem não está aqui, quem ainda não veio em nenhum dos cursos presenciais, já abro aqui o convite também, né? Nos cursos presenciais a gente faz o manequim também. A gente tem muita aula teórica, então são 2 dias de aula teórica, com todo o conteúdo teórico e científico, né, que é impossível passar aqui para vocês. Eu fui falando algumas coisas, mas dentro do cronograma são 5 dias de aula de curso prático, né, então são 2 dias de teoria. A gente faz o hands-on, muito artigo científico, muito conteúdo teórico científico. A gente faz o hands-on no curso prático também, só que aí depois são 3 dias de prática clínica em paciente real. Então, eu sempre tenho uma condição especial de pagamento e de parcelamento para quem fez o hands-on live também. Então, quem tiver interesse, é só me mandar mensagem no meu celular particular, que vai ser um enorme prazer receber vocês por aqui. A grande diferença é que a gente faz tudo isso que a gente fez no manequim, a gente faz na boca do paciente real, né? Então, isso ajuda a acelerar a curva de aprendizado de vocês, porque a gente faz muita cirurgia. Na última turma, mês passado, foram, 16 cirurgias em 3 dias. Então, é muita cirurgia, muito sangue, é muito gostoso. Então, eu espero um dia poder encontrar vocês pessoalmente também, para que a gente possa operar muito juntos. Vai ser um enorme prazer receber vocês por aqui também. Beleza? Galera, deixa eu ver se tem mais alguma... Olha lá, Paulo, tava tudo lindo até essa última perfuração. Paulo, é isso aí. Eu peguei esse caso, assim, escolhido a dedo, porque realmente é um caso difícil, tá? Então, a gente veio desde o que é mais fácil até o avançado mais difícil. Vão brincando aí no manequim, vocês têm um manequim aí para ir testando e brincando com ele, né? Então, aproveitem, né, que é um manequim. Se tiverem algum caso que forem fazer e quiserem imprimir o manequim para fazer em casa também, façam com a Biolab, é bem legal fazer dessa forma. E treinem, tá? Respeitem a curva de aprendizado de vocês. Cada um tem um tempo, cada um tem um limite. Comecem pelos casos mais simples e de verdade, vão me mandando que eu tô aqui no Instagram, tô no WhatsApp, tô à disposição de vocês sempre, tá bom? O Michel me perguntou em relação ao contrato. Michel, o meu advogado é o Dr. Guilherme Gagliotti, acho que vocês já devem ter visto ele no meu Instagram, e os meus contratos são dele, então ele faz personalizado para cada clínica. Eu vou mandar o contato dele para vocês no grupo também, e talvez possa até conseguir alguma aula dele para vocês. E seria legal, tá? Se vocês quiserem fazer uma aula para entender, porque o contrato ele é muito personalizado. E, na verdade, eu não posso ceder o meu contrato para vocês, porque ele é personalizado para minha clínica e tem multa se eu ceder para vocês, né? Porque é um contrato do Guilherme. Então, como ele é advogado especialista em direito odontológico, né, na área da odontologia, o escritório dele trabalha só com isso, então é legal ter esse contrato bem personalizado. Então, todos os meus contratos, termos de consentimento, termo de autorização protética, orientação pré- pós-operatória, tudo que eu tenho de documentação jurídica é do Dr. Guilherme Gagliotti, tá? Mas eu vou colocar o contato dele lá no grupo para vocês também. Também é um grande parceiro do For Surgery, falam que vocês são alunos, podem usar o nome do For Surgery, podem usar o meu nome, né, para todos os nossos parceiros e chorem desconto mesmo, que eu compro muito deles, tá? São meus parceiros há muitos anos, né? E eu faço questão que seja dessa forma para que vocês consigam muitos bônus aí e descontos através do nome do For Surgery também. Beleza?
Galera, foi um enormíssimo prazer estar com vocês nessas 3 aulas, estou feliz demais. Vocês não têm noção o quanto isso, fazer 3 casos aí, a gente junto, conversando, tirando dúvida, o quanto isso acelera a curva de aprendizado de vocês. Então, vou colocar tudo lá no grupo, as questões dos descontos também, qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem, tá? Não vão sair fazendo aula fora aí no início da curva de aprendizado sem suporte, tá? Saibam que eu estou aqui à disposição justamente para ajudar. O início, eu já tive nesse início da curva de aprendizado de vocês, eu sei exatamente como que é, então até a mão tá calibrada aí 100%, contem comigo para o que vocês precisarem sempre. Beleza? Um beijo grande, um enorme prazer ter passado essas 3 noites com vocês. As 3 aulas vão ficar gravadas aí, então vocês podem ir assistindo o quanto vocês quiserem. E a gente se vê no grupo, tá? Não saiam do grupo, fiquem por lá, porque aí eu consigo sempre qualquer novidade do For Surgery, eu coloco lá no grupo para vocês, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê na próxima.